Olá para você que acompanha o canal mapastral.net, eu sou Ana Rodrigues e agora nosso assunto é previsões 2017. Falaremos agora sobre o signo de Gêmeos para quem tem o Sol ou o Ascendente em Gêmeos. Você que tem o Sol no signo de Gêmeos ou o Ascendente no signo de Gêmeos, começa o ano com um pequeno empecilho aí com as questões de assinaturas de contratos, com a questão de carreira. Tudo que depende de assinar contratos requer um pouquinho de atenção, porque o regente de vocês, o Mercúrio, já entra o ano no movimento retrógrado e ele vai pegar bem a casa de acordos, de parcerias, a casa também dos compromissos, tá? E essa característica, essa energia, essa influência acontece ao mesmo tempo que Vênus ingressa no setor da carreira para vocês geminianos. Então essa influência mesclada, ela pode trazer aí alguns retardamentos, vamos dizer, né? Atrasos aqui nas questões profissionais. Para quem está assinando contrato, para quem depende, por exemplo, de ser chamado para algum cargo, está aguardando algum posicionamento, por exemplo, sobre questões profissionais, tende a demorar um pouquinho mais para andar. No dia 8, o Mercúrio ele volta ao movimento direto na casa 7 de vocês, mas todo planeta quando entra no movimento retrógrado, ele tem uma faixa de sombra, né? Então não é pronto ainda no dia 8 que as coisas começam a se desenrolar. Tem que esperar um pouquinho mais para a questão em termos profissionais desenrolar. Agora, também essa questão influencia muito nos assuntos da comunicação, na maneira como se expressa, né? Como a característica de Gêmeos ela é mais expansiva, é mais dinâmica na comunicação e às vezes até bastante impulsiva, este movimento logo de início do ano retrógrado, ele requer um pouquinho mais de atenção para aquilo que você pronuncia mesmo em termos de ideia, para a maneira como você se expressa, porque se o Mercúrio está passando pela casa dos compromissos, a casa que representa o outro, e nesta condição do movimento retrógrado, isso pode trazer aí alguns conflitos por questão de expressão inadequada, tá? Então é um dos pontos aí que já começa o ano pedindo um pouquinho de atenção para vocês geminianos, ok? A gente tem também aqui no mês de janeiro, o Marte ingressando no signo de Áries pega bem o setor 11, um setor bacana de realização dos grupos e também das questões das aspirações de vida, né? A energia do Marte em Áries, ela cai bem com Gêmeos porque os dois são signos ativos, né, de característica ativa, né, masculina, yang. Então esse posicionamento ele leva à realização, ao instinto, né, para a realização. E aí ele começa no dia 28, né, ele é exato no dia 28 de janeiro. Depois, no dia 3 de fevereiro, é a Vênus que ingressa em Áries, né? Tudo bem que a Vênus em Áries não é um dos melhores posicionamentos, né? Não é um signo que ela funciona de uma maneira mais adequada, né? Mas ainda assim, esse impulso de realização, de conquista, a necessidade de ir em busca mesmo de empreender força, né? De iniciativa, de se arriscar um pouquinho mais, fica bastante aceso. E como a casa 11 envolve todas essas questões de planos de futuro, de entretenimento com os grupos, de envolvimento com os grupos, tudo que você precisar, desde uma reunião, por exemplo, que você precisa se expressar com firmeza, com uma postura altiva, assim você tende a realizar. Agora, o fato é que, assim, como eu disse para vocês, Marte e tanto Áries como Gêmeos também são energias de características masculina e yang, então a argumentação fica bastante acesa, né? E aí nesse período tem que ficar atento para não colocar exagero na força e a comunicação também ficar um pouquinho aí complicada, conturbada, tá? Mas ela leva à realização importante durante esse período, até porque o Marte é o próprio regente desse setor, né? Então é até nesse momento em que vocês podem realizar algumas coisas interessantes em termos de sonhos, de aspirações maiores de vida, tá? Bom, no dia 6 de fevereiro a gente tem o Júpiter entrando no movimento retrógrado no signo de Libra, tá? E aqui ele vai pegar dois setores que envolvem a vida amorosa, porque o Júpiter rege o signo de Sagitário,
que é oposto a Gêmeos. Então a gente tem os Gêmeos na casa da vitalidade do eu físico e o Júpiter como regente da casa 7, que representa o outro, compromisso, casamento. Só que esse movimento retrógrado de Júpiter acontece na casa do amor, que é a casa 5, a casa dos sentimentos, do prazer de vida. E aqui é um dos pedidos de atenção cósmico aqui para não exagerar nesta busca de prazer, né? O Júpiter no movimento retrógrado em Libra pode acentuar essa necessidade da troca, da parceria, de precisar do outro, né? Sente a necessidade com o impulso um pouquinho mais forte. E para quem está solteiro, esse pode ser um período, né, que ele vai de fevereiro até o mês de junho, em que as circunstâncias amorosas, os sentimentos ficam um pouquinho oscilantes, tá? Então, em algum momento ele exagera um pouco, no outro cai um pouquinho mais. O fato é que Libra é um signo de acordo, ele é um signo de harmonia, é um signo que necessita expressão. Então, essa maneira, né, de expressar os afetos, os sentimentos, ela precisa ser trabalhada, porque nesse período pode trazer aí algumas dificuldades, principalmente para expressar o afeto. Se a gente considera que Gêmeos já é um signo de característica mais mental, racional, expressar sentimentos pode ser desafiador, mas é um dos pontos em que pode pegar um pouquinho mais conflituoso durante esse período de 2017 e requer realmente uma atenção dos geminianos, tá? O mês de fevereiro é importante porque a gente tem 2 eclipses acontecendo. Um vai acontecer na casa 3. A casa 3 é da casa da comunicação, com meio comunicação básica, né? E ele acontece em Leão. Então, o que é importante ficar atento é com relação à imagem que você está projetando para fora, a maneira como a tua expressão está sendo vista lá fora. Para quem trabalha de alguma maneira com a imagem pessoal, esse é um dos pontos que requer uma atenção, tá? Pode ser um momento em que a coisa ganha uma aparência, né? Porque a gente está falando de eclipse, envolve Lua e Sol, então a Lua, ela representa a popularidade também, né? A capacidade da popularidade, e aqui nesse período, então, isso pode vir à tona como um momento em que as coisas, que a tua imagem se torna um pouquinho mais evidente, tá? Se você trabalhar com a imagem, mas caso você, geminiano, não trabalhe com a imagem, de qualquer maneira ela vai ser importante ali no teu dia a dia, né? Então tem que ficar atento como você se expressa aqui nesse ponto, porque tem algumas coisas para serem apreciadas e resolvidas, certo? Bom, e aí a gente vai ter depois, no dia 26, o eclipse solar. Aí ele vai acontecer no signo de Peixes, que é a casa 10. Então a gente tem um acontecendo na casa 3, um acontecendo na casa 10. Ele é super importante, como eu falei, principalmente para quem tem um trabalho que envolva a imagem, em todos os sentidos. Quem trabalha na área publicitária, quem trabalha na área das mídias no sentido geral, até das mídias sociais, quem tem a imagem pública em exercício profissional, às vezes até como um vendedor, por exemplo. Esse é um mês em que esse ajuste, essa maneira como você busca a atenção externa, a atenção do público de uma maneira geral, vai acentuar, tá? Então, por exemplo, se você trabalha numa área comercial ou se você trabalha em qualquer área, mas tem que lidar com o público, tem que fazer reuniões, tem que fazer apresentações de alguma maneira, esse mês de fevereiro ele vai ser um mês em que você tem uma oportunidade de ganhar uma certa evidência, tá? Mas tem que superar aí algumas inseguranças também, né? O Sol vai ingressar na casa do trabalho, da carreira, para vocês também. Em fevereiro, no dia 18, ele ingressa no signo de Peixes, né? Corresponde à casa 10, então o mês de fevereiro ele tende a ser bastante frutífero profissionalmente para vocês, geminianos, ou que tenham o ascendente no signo de Gêmeos, tá? Um dos pontos importantes. Agora, já no final de fevereiro, tem 2 energias marcantes aqui, que vão pegar a casa das realizações, o eixo, que a gente pode dizer aqui, relacionamentos impessoais, relacionamentos pessoais, né? A impessoalidade, o sentido do prazer, os sentimentos, o romance. O primeiro Marte, que vai formar uma conjunção com Urano no signo de Áries. Pega exatamente essa casa de contatos impessoais, de uma maneira geral. É uma energia, assim, uma característica, uma influência muito instintiva, um pouco irritada, impaciente. Tanto Marte quanto Urano regem essas questões
da impaciência, da pressa, em algum sentido. E se você estiver iniciando um relacionamento nesse momento, porque isso acontece no dia 26 e no dia 27, o Marte forma uma oposição ao Júpiter, que está passando no signo de Libra, corresponde à casa 5, casa do romance. Mas como eu falei para vocês, ele rege a casa de compromissos. Então, assim, tem que ficar um pouco atento aí, geminiano, se você está iniciando um relacionamento, para não pular as etapas, tá? Essa energia, ela é muito inquieta, a característica geminiana é de inquietude também, e aí você pode querer apressar as coisas e acabar perdendo um pouquinho o rumo e o controle do processo, tá? Então, é um dos pontos. O outro ponto também é que é muita instintividade aí no ar, e a maneira de se expressar pode gerar alguns desequilíbrios aí. O fato é que, assim, às vezes você pode querer tudo muito da maneira como você acha que ela deve correr, né? Como deve acontecer, e não dar tempo para as coisas amadurecerem, tá? Então, o mês de fevereiro é bem interessante para quem é do signo de Gêmeos, traz oportunidades fortes aí, né? Certo? No mês de março, nós temos um ponto importante ainda para vocês, o Júpiter, que está passando em Libra ainda, né? Ele forma bastante aspectos durante esse ano. E agora é a vez do Júpiter entrar em um aspecto de oposição ao Urano no signo de Áries. Nós vimos o Marte em conjunção com o Urano, o Marte em oposição ao Júpiter e agora o Júpiter em oposição ao Urano. É uma energia muito intensa que leva a possibilidades de rupturas ou de romances surpresas para quem está solteiro, né? Pega a casa 5 e casa 11 novamente, o eixo dos relacionamentos pessoais e impessoais, sentimentos, desejos e as coisas, aspirações maiores. E aqui a gente vê assim, o que está enrolado para fluir pode chegar em um momento de corte, tá? Realmente existe uma tensão que impulsiona para cortar, mas é lógico que tem que observar isso no mapa individual de cada um. O mapa natal de vocês tem uma composição. Se esses planetas não ativam planetas de corte no mapa de vocês, áreas importantes, então não há possibilidade de fim de relacionamento, tá? Tem que levar em consideração que isso aqui é um horóscopo, uma característica bastante generalizada, certo? Mas esse aspecto do Júpiter com Urano, ele é um aspecto que impulsiona a independência, impulsiona as coisas a ganharem um rumo rápido. Então, se assim, as coisas se desenrolarem, né? Se está caminhando em crise e não vê possibilidade das coisas fluírem, pode chegar em um momento de corte, de cada um vai para um lado e pronto. Agora, a oposição, ela gera também a oportunidade de descobertas, de conhecer gente importante, principalmente no círculo de amigos, né, no meio social, que é uma possibilidade bem interessante. Logo em seguida, a Vênus vai entrar no movimento retrógrado no signo de Áries, que vai pegar essa casa 11 também, né? Dos relacionamentos impessoais, do círculo social de uma maneira geral. A partir daí, ela vai ficar de março até abril no movimento retrógrado. Já não é muito aconselhável muitos romances curtos, por quê? Quando a Vênus está no movimento retrógrado, ela fica inconstante em termos do desejo. A a característica de Áries também é impulsiva. Então, uma Vênus retrógrada em Áries, às vezes desperta muito essa coisa do conquistar, mas que pega fogo e apaga rápido, né? Então, a partir do dia 4 até o mês de abril, ali dia 15 de abril, não é muito favorável o início de novos relacionamentos. Se você conhecer alguém interessante aí nesse período, dá um tempinho, percebe primeiro, né? É só um mês que fica no movimento retrógrado. Espere um pouquinho, observe um pouco mais, tenta não deixar que a impulsividade tome as rédeas aí, certo? E também temos que levar em consideração que Vênus rege dinheiro de uma maneira geral, né? Então, esse impulso aqui todo leva a gastos além da conta, né? Então tem que ficar bem atento com os gastos durante esse período da Vênus no movimento retrógrado em Áries, tá? Estamos falando de muita energia ativa aqui. Depois nós temos no dia 20 de março o Sol ingressando no signo de Áries, certo? E aí o Sol em Áries vai se aliar ali com a Vênus, né? Passa ali pela Vênus já no retrógrado ali também. Então ele vai acentuar ainda mais essa impulsividade, certo?
Então, é um ponto que a gente tem que ficar bastante atento durante esse período. Como Marte, nesse período, estará passando por Touro, que corresponde a uma casa mais introspectiva para os geminianos, é bom que se tire um pouquinho o pé do acelerador, né? Vá com calma, como eu falei para vocês, tá? Tudo precisa de um pouco mais de observação. O mês de abril, importante, bastante importante, porque tem, além de vários aspectos, a gente tem vários eventos acontecendo no mês de abril. Bom, eu falei para vocês que a Vênus está retrógrada, já falei para vocês que o Júpiter está retrógrado até junho, então a gente já tem Vênus até abril, 15 de abril, até junho Júpiter. No dia 6 de abril, Saturno entra no movimento retrógrado na casa de relacionamentos com compromissos, em 27 graus de Sagitário, tá no finzinho, mas tá lá ainda, tá? E depois a gente ainda tem o Mercúrio entrando no movimento retrógrado no dia 9, em Touro, casa 12, aquela casa introspectiva. Enfim, são 4 planetas caminhando no sentido oposto, né? Lógico que o movimento retrógrado ele é aparente, tá? Mas não vou entrar em detalhes aqui. Tem uma série no canal, se vocês se interessarem por aprender um pouquinho mais, é só assistir a série, tá? Agora, essa é muita movimentação, como eu falei para vocês, caminhando ao contrário da roda, e isso emperra um pouco o processo, torna a coisa assim inconstante, com uma necessidade de uma força um pouco além, fica tudo um pouquinho desajustado, certo? E aqui a gente tem casa de compromisso sendo envolvida, temos ali depois, no dia 7 de abril, o Sol, que vai estar passando por Áries ainda, vai formar um aspecto ao Júpiter em Libra, que estará no movimento retrógrado nesse momento, e esta composição afeta a casa dos relacionamentos, do desejo, do prazer, do romance, do amor. E temos também uma característica aqui de Vênus em Peixes em aspecto com Saturno em Sagitário, que vai envolver a casa 10 da carreira e a casa de compromissos, que afeta tanto a vida amorosa quanto a vida profissional. O mês de abril, então, ele acaba ficando bastante tenso, não é muito apropriado nesse momento investir tanta energia para mudar de trabalho, por exemplo, porque pode sair ao contrário, um resultado, ou então você pode ter uma série de coisas que atrasam o processo e a coisa não anda. A questão, por exemplo, se você pensa em assumir um compromisso um pouco mais sério no relacionamento, seria legal esperar, porque o Saturno está retrógrado ali e tudo pode acabar não fluindo exatamente como você gostaria. Importantíssimo se você tiver que assinar um contrato importante de trabalho ou negociação que envolva dinheiro. Até o dia 15 a Vênus ainda está no movimento retrógrado, então não é muito legal assinar contrato comercial, por exemplo. É lógico que tem pessoas que já têm mais ou menos esquematizado, né? Então é mais interessante observar no mapa individual se isso se confirma ou não, certo? Mas a tendência geral é que as coisas fiquem um pouco emperradas e atrasa, ou o resultado do lucro não é exatamente o esperado, tudo acaba tomando um rumo de inconstância e assim é bem provável que a gente acabe exagerando um pouquinho na ação, na atividade, tá? Aí no final, no dia 21, o Marte vai ingressar no signo de Gêmeos, né? Bom, no dia 21, pelo menos a Vênus já voltou ao movimento direto, certo? O final do mês de abril, ele já é um pouquinho melhor, porque o Marte em Gêmeos envolve a postura pessoal de vocês, certo? E o Marte impulsiona para a ação, para a atividade. E a gente tem também o nó do lunar norte se deslocando para o signo de Leão. Ele anda sempre em movimento retrógrado, ele está em Virgem, ele vai passar para Leão, o que envolve a casa da comunicação. Então, a partir daqui, a maneira de se expressar ganha um fluxo mais fácil e é bem mais provável que a solução das coisas dependam muito de como você fala, de como você se expressa, de como você negocia, tá? O processo da fala acaba sendo bastante intenso. A gente tem que levar em consideração que o Saturno vai estar retrógrado ainda e o Júpiter também, tá? Então, sempre tem que ter uma atenção a mais aqui na maneira como você se expressa, mesmo com tanta instintividade, tanto a energia ativa sendo movimentada aqui, é preciso um pouquinho mais de cautela, ok? Não deixar muito a questão do ego exacerbar.
Mas se você trabalha com a imagem, também é um dos pontos positivos aqui esse movimento. Em maio, né, aí já o Mercúrio regente volta ao movimento direto, regente de Gêmeos, mais na casa 12, ainda mais ele se movimenta bem rápido, logo ele sai ali da casa 12, não impacta tanto. Favorece bem a questão do andar da carruagem. Ele vai gerar um pouquinho mais de movimentação, um pouco mais rápida, né? Já começa a perceber, desde o final de abril, vocês geminianos já vão começar a perceber que as coisas, os resultados já não estão assim tão emperrados, já começa a fluir um pouquinho mais, certo? E aí a gente tem o Marte que vai estar passando pelo signo de vocês, formando um aspecto muito legal com o Júpiter em Libra, vai envolver a casa 1 e a casa 5, a casa da aparência física e a casa 5 do romance, embora não sejam propriamente planetas que envolvam o amor ou o sentimento, ele abre oportunidades muito bacanas para novos envolvimentos e até para declarações, para você colocar para fora mesmo os sentimentos. É uma energia bastante aberta e facilita a comunicação, então pode ser um período de bastante entretenimento, no sentido geral, de facilidade para expressar o que você está pensando e que está sentindo, de oportunidades envolvendo tanto viagens, diversão no sentido geral, como oportunidades um pouco mais românticas, porque envolve a casa 5 do romance, certo? E depois a gente tem nesse mês o Sol entrando, né, no signo de Gêmeos, que vai favorecer também. Ainda vamos ter, não vai chegar a fazer uma conjunção ali com Marte no início, no mês de maio, né? Porque o Marte já está um pouquinho mais adiante de Gêmeos, mas são dois planetas de energia, de temperamento colérico, né? De capacidade ativa entrando em Gêmeos, então movimenta bem. Mês de maio bastante ativo para vocês geminianos, certo? E no fim de maio, no dia 29, um pouquinho antes, né? Quando a gente fala do dia 29, dia 20 é o aspecto exato, mas 5 dias, até no caso aqui do Marte, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ele ainda tem influência, tá? Mas o fato é que essa energia de Marte com Saturno ativa o eu e o outro, a casa do eu e do outro, e de novo os romances ganham uma tônica intensa aqui, compromissos, tá? O Saturno rege compromisso, ele está em uma casa de compromisso, só o fato que ele ainda está retrógrado, tá? Ou seja, se você for assinar, se você for pedir alguém em casamento ou estiver planejando se casar, que não seja ainda nesse período aí que vai até o mês de agosto, né? Depois até flui um pouquinho mais, mas ali tudo parece um pouquinho devagar, muito lento. Alguns receios, algumas inseguranças com compromisso, agita um pouquinho esse ponto aqui, né? Porque a energia do Marte em Gêmeos é um pouquinho dispersa, mas o Saturno em Sagitário tem um senso do dever super acelerado, super em alta. E aí ele está no movimento retrógrado, então o que você pode sentir é que é um momento de dar um passo a mais, né? O sentido do dever fala um pouquinho mais alto, mas há uma insegurança ali dominando um pouco, ok? Vai precisar rever ali. Junho também é um mês interessante para vocês geminianos, porque a gente tem o Sol formando um aspecto benéfico com o Júpiter em Libra de novo, afetando a casa dos prazeres. É um ano bastante alegre para vocês geminianos. A casa 5 está sempre muito ativada por aspectos benéficos, certo? E também a gente ainda tem até um mês de outubro o Júpiter transitando por essa casa, né? Então traz expansão, traz movimento, traz crescimento, diversão, oportunidade de viagem, oportunidade de aprendizado que enriquece bastante o dia a dia. Ele é bastante alegre mesmo e impulsiona muito para o otimismo em relação à vida em um sentido geral. Nesse mês de junho também o Júpiter vai voltar ao movimento direto nessa casa, por isso que ele é alegre, bastante realizador. O otimismo, a alegria de viver domina bastante esse período aí dos geminianos, certo? A gente tem, pela movimentação retrógrada do Saturno, alguns períodos em que ele vai formar aspecto de oposição ao Sol em Gêmeos 2 vezes, tá? Então, uma primeira que a gente já viu, né? Depois ele acontece aqui em junho novamente, ok? Mas não é na verdade a gente viu com Marte, né? Agora com o Sol.
mas não chega a ser um aspecto que traz rupturas. Ele gera empecilhos, sim, porque o Saturno é um cobrador, né? Ele vai cobrar de você mesmo vai cobrar de si, sobre a questão de responsabilidades, né? E como é o Sol, ele representa brilho e sucesso e realização em um sentido geral, esse fato dele aplicar uma oposição com Saturno, ele traz à tona a insegurança, mas ao mesmo tempo ele fala, é um momento de ter que assumir, né? Então, não é totalmente negativo. Tem um atrito que impulsiona para a realização, que é bacana, ok? Bom, depois do mês de julho, não tem assim tantos aspectos influenciando os geminianos em um sentido geral. Só lá no final, bem no finalzinho mesmo, lá no dia 24, que a gente tem o Vênus que estará passando por Gêmeos e vai formar um aspecto tenso com o Saturno. Pega um pouquinho um sentido de falta, pode pegar a falta do dinheiro, né, uma das coisas ruins, assim, porque o Saturno ele limita um pouco os ganhos, não é muito benéfico para quem tem os ganhos flutuantes, né, assim, não tem um salário fixo, por exemplo. Então isso atrapalha um pouco, porque ele limita um pouco os ganhos. Mas ele também mexe com a questão afetiva, né, os sentimentos, então ele limita também um pouquinho do sentido do prazer. É uma sensação um pouquinho de carência, ele acentua um pouco a questão da carência, tá? Mas é rápido, esse aspecto não é tão lento, não vai afetar muito mais que alguns dias, certo? Agosto temos dois eclipses, um solar e um lunar. Primeiro o lunar acontecendo no dia 7, no signo de Aquário, que pega a casa 9 de vocês, geminianos, casa da espiritualidade, e o outro eclipse solar acontece em Leão na casa 3. Enfim, o eixo da casa 3 e a casa 9 não só mexe com os assuntos do conhecimento básico, conhecimento elevado que leva aos assuntos de espiritualidade, filosofias de vida, como também pega a questão do aprendizado em um sentido geral. Então, o que a gente tem aqui em agosto para vocês geminianos é uma necessidade de buscar mais, tá? Talvez você chegue a um ponto de observar que a experiência que vocês têm no momento não é suficiente para atingir um certo nível que vocês esperam, né? Precisa buscar mais experiência, mais conhecimento. Então, a tendência natural é que as angústias internas, né, as instabilidades interiores levem vocês a buscar esta verdade nesses assuntos mais elevados mesmo, né? E aí para cada um vai pegar de um jeito. Quem é mais da área espiritualista pode buscar mais na espiritualidade, na própria religião. Quem já é mais do racional pode buscar o conhecimento em termos intelectuais, em estudos, por exemplo, ok? E aqui a gente tem também no mês de agosto o Mercúrio, regente de Gêmeos, entrando no movimento retrógrado. Vai pegar em Virgem. Virgem é a casa da casa, é a casa do ambiente doméstico, dos imóveis e família. Mas o Mercúrio retrógrado, o Mercúrio ele tem uma característica neutra, né? Quando ele está no movimento retrógrado, ele mexe com a comunicação básica, com a velocidade ali das coisas. Então, dentro do ambiente doméstico é que pode ficar um pouquinho dia a dia, assim, um pouquinho torcido ali na comunicação. E também, assim, requer um pouquinho de atenção realmente com as coisas do cotidiano, porque Virgem é um signo de organização, de característica organizada, né? E aí esse Mercúrio, ele atrapalha um pouquinho, ou até pede uma atenção com questões de objetos, de documentos que podem surgir aí para precisar ser revisto, certo? Aí sim, no fim de agosto, o Saturno volta ao movimento direto em Sagitário, na casa 7. Isso vai acontecer em 21 graus de Sagitário, né? Porque no final do ano, o Saturno já vai ingressar no signo que ele rege, que é Capricórnio. Enfim, enquanto ele estiver em Sagitário, corresponde à casa do compromisso. E o Saturno é o compromisso. Porém, o Saturno também é restrição, limitação. Para cada um, ele vai funcionar de uma maneira. Por exemplo, se no seu mapa natal o Saturno está fluindo muito bem, a tendência até natural que quando ele passa aqui, que ele já está há um tempão, é as coisas ganhando uma forma, uma estrutura de seriedade, até mais tradicional, tal.
Agora, para quem já tem o Saturno não muito amigável no mapa natal, aspectos desafiadores, para isso vocês precisariam conhecer o mapa natal, né? Tem consciência que nem todo mundo conhece. Mas aí pode sentir um pouquinho mais de tensão, ou seja, essa área ela vem com um sentido às vezes de carência, de precisar de alguém e não ter um alguém para compartilhar. Pega um pouquinho nesse sentido de as coisas não fluem, não andam, são lentas, quando você acha que vai, não vai. Parece tudo meio pesado, tudo emperrado, é muito fria, né? É uma característica muito fria mesmo do Saturno para quando ele está em tensão, certo? Setembro já não tem aspectos muito influentes para vocês geminianos. Em outubro é a vez do Júpiter entrar no signo de Escorpião, inicia um ciclo em um período de um ano de trânsito. Então ele sai da casa do romance, do prazer, e vai ingressar na casa das doenças, casa 6, do trabalho pesado, do cotidiano, dos serviços. Enfim, o Júpiter em Escorpião, ele vai, é uma característica assim que mergulha a fundo, profundo mesmo. Então, assim, pode ser um período em que o volume de trabalho tende a aumentar bastante para vocês geminianos. Ou então, mesmo que o volume, a quantidade de trabalho não aumente, a necessidade de olhar detalhadamente para as coisas, sim, trabalhar a análise crítica. Como o Júpiter ele rege o aprendizado, aqui que a gente percebe que para os geminianos essa casa do trabalho vai ser uma fonte de grande experiência, né? Uma área onde vocês vão adquirir muita experiência, de profundidade. É natural que vocês entrem em alguns projetos profissionais, alguns tipos de trabalhos cotidianos que sejam um pouco mais complexos, tá? Que exijam aí um pouco mais de profundidade em termos da capacidade profissional de vocês, certo? E em novembro é um mês assim que não é muito forte em termos de aspectos. Em dezembro nós temos o Saturno, como eu disse para vocês, ingressando em Capricórnio, que é o signo que ele rege, e é a casa 8, tá? Enfim, a casa 8 ela é uma casa que envolve os assuntos de crises, de perdas, da própria morte, né? Como a gente fala, mas isso não quer dizer que vocês vão morrer, não, tá? Significa que o Saturno ele representa a capacidade crítica, a capacidade de você se estruturar. Então, quando ele passa por Capricórnio nessa casa, tem que resolver o que tem que resolver, tá? Não adianta fechar os olhos e tentar empurrar para a coisa fluir sozinha, porque não vai. Então, se tem uma crise, entra em uma crise durante esse período, ela pode ser uma crise prolongada se você não tomar as atitudes necessárias para equilibrar as coisas, para resolver. Então, tem que resolver o que for preciso, por mais difícil que seja, porque o Saturno tem uma característica de dificuldade, é preciso que comece a dar o primeiro passo, não adianta empurrar lá para frente, tá? Então, a gente termina o ano com essa energia forte. No dia 22 a gente tem o Mercúrio voltando ao movimento direto. Ele pega o mês de dezembro, 3 de dezembro, entrando no movimento retrógrado em Sagitário, e no dia 22 ele volta ao movimento direto em Sagitário. Então a gente encerra o ano com o regente de Gêmeos no movimento direto, dando um pouquinho mais de gás aí. O Saturno vai ficar em Capricórnio, ele fica aproximadamente 2 anos e meio em cada signo, então tem que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa mesmo, hein, geminianos? Não deixem para depois, trabalhem o que for preciso trabalhar, certo? Aqui então foram as previsões para vocês geminianos. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, tem aí os meus contatos. Eu deixo um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.